gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Uma boa quinta-feira, né? Pois é, estamos aí. E hoje estamos recebendo aqui o Felipe Ervilha, é professor, vem falar conosco a respeito de felicidade. Quem não gosta de ouvir falar de felicidade, né? Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Há mais de 80 anos fazendo bem para a saúde do povo brasileiro. Agora, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia Joe. Tá. Muito bom dia! Felipe, bom né? dia para os nossos telespectadores, né? Uma excelente quinta-feira. Ao meu lado, o Felipe, ele que é professor e diretor assinantão. Sabe de quê? Núcleo de Felicidade e Propósito, gente. O que é isso, Felipe? Fala com a gente aí o que é isso, Núcleo de Felicidade e Propósito. Tudo bom, Assir, Tudo Patrícia, bem. todos os nossos ouvintes? Então, o Núcleo de Felicidade e Propósito, ele foi criado há mais ou menos um ano para a gente poder tratar de questões mais humanas dentro das empresas. A gente leva algumas palestras de desenvolvimento de equipes e lideranças, onde a gente foca muito no propósito de vida e carreira dos próprios funcionários. Além disso, o Núcleo desenvolve um trabalho muito específico na questão do desenvolvimento pessoal, individual das pessoas. Então, a gente tem várias pessoas lá no Núcleo que participam desse desenvolvimento pessoal e profissional, todo focado em cima dos pilares da felicidade e do propósito. De certa forma, a gente busca alinhar o processo de desenvolvimento da pessoa de forma com que ela consiga encontrar na carreira que ela executa o seu próprio propósito de vida e carreira. É muito difícil encontrar esse propósito, gente? Olha, tem pessoas que gastam mais tempo, tem pessoas que gastam menos tempo, mas é muito necessário que as pessoas comecem a, primeiro, desenvolver o autoconhecimento, a se entenderem um pouco melhor, e é isso que o que a gente procura fazer para guiar a pessoa nesse processo de autodesenvolvimento lá no próprio Núcleo de Felicidade e Propósito, para que, primeiro, ela se entenda a fundo, para então começar a seguir algo que esteja mais de acordo com questões mais profundas e um propósito um pouco maior. Felipe, eu vou dar aqui um exemplo que pode representar o feliz ou a felicidade, não é? Um pedreiro que começa uma casa lá no alicerce, né? E ele faz aquele trabalho dele com uma alegria muito grande, ou seja, ele gosta de ser pedreiro, ele tem prazer em ver uma parede bonita, arrumada e tal, aquele negócio todo, a casa pronta, ele tem um prazer de fazer aquilo. Essa é uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe viver a felicidade. Sem dúvida nenhuma. E tem aquele que já trabalha por trabalhar, né? Pelo dinheiro. Que trabalha só pelo dinheiro. É justamente isso que vocês fazem com as pessoas? Exatamente. O que com que a pessoa trabalhe gostando daquilo que faz? Assir, boa pergunta. O que acontece? A gente vive numa sociedade onde o conceito de felicidade ele foi posto muito em cima de padrões que são alicerçados por meio do dinheiro. Então as pessoas buscavam muito a felicidade nisso. E hoje a gente vê que a cultura está mudando um pouco, então as pessoas estão começando a lidar com outras questões. Elas estão começando a ver que de nada vale ter um emprego onde se ganha muito, mas se é pouco feliz. A felicidade, o propósito, ele está em todos os níveis, independente do que a pessoa exerce na vida dela. Não existe essa questão de um trabalho ser melhor ou pior do que o outro. Todos são importantes. Todos são importantes para a sociedade. Basta que a pessoa seja totalmente feliz naquilo que ela faz. E quando a pessoa tem felicidade naquilo que faz, né, o trabalho rende melhor, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. O que a gente trabalha muito é que hoje os índices de depressão, Alcir, eles
eles se agravaram muito. Para se ter ideia, os índices de depressão aumentaram 10 vezes em relação ao ano de 1960. Sei. Apenas 45 pessoas, de acordo com o New York Times, estão felizes dentro das empresas que elas trabalham. Qual é a porcentagem? 45% das pessoas. Então é necessário que as pessoas comecem a olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de humanidade para essas questões da própria depressão. Porque hoje o que a gente vê no cenário nacional, não só nacional como internacional, são pessoas cada vez mais deprimidas dentro das empresas. Não seria o caso, por exemplo, das pessoas terem um salário que não corresponde, vamos dizer assim, à vida moderna que nós enfrentamos, de comprar todo dia tem que ter um telefone celular mais moderno, tem que ter uma televisão mais moderna, tem que ter um carro, mas não sei o quê, não sei o quê. Essa coisa não vai deprimir a pessoa que não consegue acompanhar porque o salário não dá? Hein? Ou a pessoa teria que, para ser feliz, teria que também saber fazer outras coisas na vida? É uma boa pergunta, Alci. Como eu falei, os conceitos de felicidade, eles estão muito baseados ainda nas questões financeiras. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar o que diz o mercado, o que diz o consumo, o que diz as redes sociais, e aí ela começa a se deprimir. Por que vem a depressão? Porque a pessoa começa a se comparar com as outras pessoas. Mas aí o cenário é outro, né? A realidade é outro, né? Eu costumo dizer que, assim, a comparação, eu acho que é o pior tipo de destruição que a pessoa pode fazer com si próprio, né? Porque você vai comparar com a outra pessoa uma realidade que não é a sua. Isso aconteceu aqui, eu tô com a Sandra aqui, interagindo com a gente, ela que é do Gutierrez, ela fala o seguinte, viu, Felipe? Que ela adquiriu um câncer de mama por conta de um trabalho que ela odiava. A pessoa vai ficando aquilo, né? A pessoa adoece de fazer aquilo que não gosta? A pessoa vai ficando mas tão adoecida nas empresas que ela o corpo realmente começa a responder. A falar, né? Quando a gente não dá atenção ao nosso mental, ao nosso próprio espiritual, o corpo grita, né? Então, muitas vezes, o que tem acontecido nas empresas é isso. A pessoa se deixa levar por questões ali muito focada no lado financeiro da coisa e começa a, de certa forma, ser muito, muito infeliz dentro da empresa e aí começa a adoecer, entrar em alguns processos da própria depressão e tudo que a gente está vendo no mercado aí hoje. E se afasta da felicidade. Exato. Pois é, antes da gente prosseguir aqui, eu quero cantar. Então canta. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Olha, a auricedina é um analgésico e antissético de uso local para adultos e crianças. A mamãe, que é previdente, tem sempre em casa um vidrinho de auricedina. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aí, auricedina. Para você. Tenha sempre em casa um vidrinho de auricedina. Não vai custar nada, custa baratinho, você encontra em qualquer farmácia do Brasil. Agora, se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Tá legal? Nós estamos conversando com Felipe Ervilha. E ele está falando de felicidade. Nós vamos continuar falando de felicidade daqui a pouco, né, Felipe? Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco.